Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas 10. E nós vamos ler a partir do verso 30. Amém? Lucas capítulo 10, a partir do verso 30. Esse texto aqui, Jesus está sendo então, respondendo a uma pergunta de um doutor da lei, que pergunta para ele alguma coisa acerca de quem é o próximo. E o texto diz o seguinte, Lucas capítulo 10, a partir do verso 30, diz assim: E Jesus prosseguiu e disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também, um levita, passando por aquele lugar, viu o homem e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que gastardes a mais, eu te pagarei quando voltar. Só até aí, vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que é alimento para a nossa alma, Senhor. Quando, Deus amado, nós, a Deus, experimentamos o privilégio de ler, de estudar, de meditar na tua palavra, nós somos edificados, Senhor. E queremos nessa noite, Senhor amado, compartilhar, a Deus, essa palavra, de forma que possamos, a Deus, realmente ouvir a voz do Senhor. Que não venhamos ouvir a voz do homem, mas a tua voz, Senhor amado, e por isso eu me coloco diante do Senhor e peço a tua misericórdia para que eu seja útil a ti, que eu seja um canal por onde o Senhor possa falar à tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, ministra cada coração. Nós pedimos que o Senhor possa, Deus amado, revelar mesmo, Senhor amado, a Deus, a tua vontade, Senhor, e que o teu nome seja exaltado. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Essa passagem é bastante conhecida, muitas pessoas conhecem. Nós já pregamos essa palavra há bastante tempo, e eu estava lembrando desse dia, eu falei, puxa, uma palavra que vale a pena ser lida, ouvida e compartilhada, porque é uma palavra que nos traz muitas, respostas, nos traz muitos ensinamentos, e é uma palavra que Jesus conta para responder a um fariseu acerca de quem é o próximo. E Jesus podia só responder para ele, claro, assim, direto, mas como Jesus ele é maravilhoso em tudo que faz, ele sempre quer fazer algo mais, Jesus sempre dá ao homem mais do que o homem pede, pensa e precisa. Deus sempre vai além, Jesus sempre vai além. Então, Jesus nessa parábola, ele dá um ensino maravilhoso acerca do viver do homem comum, acerca do viver do homem de Deus e do homem sem Deus também. Então eu quero compartilhar com você algumas verdades expressas nesse texto. Só antes de começar aqui a palavra, o pessoal dos adolescentes, aí, eles estão servindo água. Se você precisa, acho que deu um probleminha em um dos nossos bebedouros, então você levanta a mão que a galera vai lá de bandejinha servir para você, não é verdade? Isso aí, o Cauã está ali, e eu creio assim que ele e a Rafa vão abençoar bastante, beleza? Então tá joia. Então, queridos, nessa parábola, Jesus declara, é bem claro isso, descia um homem de Jerusalém para Jericó. E o texto fala isso, e vamos seguir no texto. Mas eu acho interessante, queridos, que, o que significa deixar Jerusalém e descer a Jericó? E eu queria nessa noite compartilhar um pouquinho sobre isso. Quando nós conhecemos um pouco de Jerusalém, nós vamos entender que Jerusalém é uma cidade diferenciada. Jerusalém é uma cidade que ela é o centro da adoração do povo judeu. E não só do judeu, mas vinham pessoas de muitos lugares. Quando naquela passagem, quando Felipe está evangelizando em Samaria, e Deus leva ele, ao caminho para encontrar um eunuco, ele estava vindo de Jerusalém para adorar. Então, Jerusalém era um lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus. Jerusalém era a cidade, que foi estabelecida como o centro da adoração a Yahvé, a Javé. É uma cidade, que representava o lugar da presença de Deus. E quando Jesus conta nessa parábola que descia um homem de Jerusalém para Jericó,
Eu fico imaginando, querido, como que alguém pode deixar Jerusalém, que é o lugar da presença de Deus, e ir para Jericó. Então vamos conhecer um pouquinho da cidade de Jerusalém. Jerusalém ela está situada entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto. Jerusalém está a mais ou menos 760 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, né? E ela está a 1145 acima do mar Morto. Então a cidade de Jerusalém é uma cidade alta. Jerusalém é uma cidade muito alta. Já Jericó é uma cidade baixa. Jericó está a 240 metros abaixo do nível do mar e está a 1040 metros abaixo de Jerusalém. Então, se você comparar Jerusalém com Jericó, sabe, é uma cidade alta e uma cidade baixa. Jerusalém é uma cidade alta e Jericó é uma cidade baixa. E Jesus fala nesse texto que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele deixou Jerusalém, o lugar da presença de Deus, e partiu em direção a Jericó. Mas talvez você fala, mas o que significa isso, pastor? O que significa? O cara só foi de uma cidade para outra. Não, queridos. A Bíblia fala que tudo que está escrito, para a nossa edificação está escrito. Quando você lê a palavra, você tem que deitar nela, você tem que debruçar na palavra e buscar, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? E é interessante, amado, que Jericó é aquela mesma cidade que Josué destruiu quando ele foi então tomar posse da terra prometida. É a primeira cidade que Josué chega ali com aquele exército, eles fazem um cerco a Jericó por 7 dias e as muralhas de Jericó caem. Você lembra? O pessoal mais antigo lembra daquela musiquinha: vem com Josué lutar em Jericó. Os antigão já se manifestaram aí, né? Sempre tem, né? A galera nova não conhece muito. Mas é interessante que quando Josué toma posse ali, quando ele destrói Jericó, ele fala algo, ele declara uma maldição sobre aquela cidade. Se você for lá em Josué capítulo 6 e verso 26, Josué fala assim: maldito o homem que reedificar essa cidade. Quando ele tentar reedificar essa cidade, o seu filho primogênito vai morrer. E quando ele colocar as portas da cidade, o seu filho mais moço vai morrer. E justamente essa maldição que Josué lança sobre Jericó acontece. Quando nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 34, fala que o rei Hiel reedificou Jericó. E os seus 2 filhos morreram, conforme a palavra de Josué. Então Jericó, escuta aqui, é uma cidade maldita. Jericó é um lugar de maldição. Jerusalém é um lugar de bênção. Jerusalém é o lugar da presença de Deus. Já Jericó é o lugar da maldição. É o lugar onde, sabe, Deus tinha declarado para Josué: Josué, arrebenta com tudo. Acã pegou uma capa, uma cunha de prata e mais um objeto lá, sabe, pegou só aquilo de Jericó. E Deus amaldiçoou Acã. Acã foi morto com toda a sua família, porque tudo que vinha de Jericó não prestava. Então, amado, quando eu olho esse texto, eu fico pensando assim: puxa, como é que alguém deixa Jerusalém, o lugar da presença de Deus, e vai para Jericó, o lugar da maldição? Mas, infelizmente, muitas pessoas estão saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Jericó era uma cidade, porque era uma cidade baixa, ela se tornou a cidade de inverno de Herodes. Era uma cidade onde, no inverno, então Jerusalém era alta, era muito frio, então Herodes ia com toda a sua comitiva para Jericó e ficava ali. Era a cidade real, ela virava o centro do governo. Tinha um hipódromo, tinham palácios, tinham, enfim, teatros. Jericó tinha muita coisa. E é interessante em Jericó que a arquitetura de Jericó era diferente de toda a arquitetura das demais cidades judias. Por quê? Porque quem construiu Jericó não foi um judeu, foi um rei belenita, que ele não era, na verdade ele era um gentil. Porque o judeu não ousaria reconstruir aquela cidade que Deus disse: não vai reconstruir mais. Então, queridos, sabe, quando eu vejo Jericó e comparo com Jerusalém, eu posso comparar. Jerusalém é o lugar da presença de Deus, e Jericó é o lugar, sabe, onde há maldição, é o lugar onde Deus não está. E o texto fala que esse homem, ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó. O que deve ter fascinado ele? Mas eu vou lá em Jericó, porque veja bem, é mais quentinho. Aí eu vou para Jericó, sabe por quê? Porque lá tem palácio, lá tem teatro, lá em Jericó tem hipódromo, vai ter corridinha de cavalo, eu vou fazer uma fezinha, vou de repente ganhar um dinheirinho lá, enfim. Sabe, amados, muitas pessoas, infelizmente, se deixam fascinar pela beleza de Jericó e deixam Jerusalém. Muitas pessoas estão saindo da presença de Deus e indo para o mundo.
Muitas pessoas que estão na presença de Deus, estão em Jerusalém, estão na presença do Senhor, estão deixando Jerusalém, sabe, deixando a presença de Deus, indo para o mundo, fascinados pelas coisas do mundo. E quando Jesus conta essa parábola, eu começo a olhar justamente isso. Pessoas que muitas vezes têm trocado Deus pelo mundo. Ah, mas não dá nada, pastor, que isso é tão legal lá, veja bem, o senhor está muito antiquado. Não, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Mateus 6:24 diz assim: não podemos servir a dois senhores, porque você há de agradar a um e desagradar ao outro. Não dá para morar em Jerusalém, sabe, e em Jericó ao mesmo tempo. Não dá para morar em Jericó, não, eu sou do mundo, mas no domingo, que hora que é o culto? 6 horas. 6 horas eu sou de Deus. Imagina, querido. A Bíblia fala em Tiago que Deus tem ciúme, o Espírito Santo tem ciúme de você. Não está para você ficar um pouquinho em Jerusalém, um pouquinho em Jericó. Não, mas veja bem, pastor, Jericó é legal. Sabe, amado, eu digo para você, não se deixe fascinar por Jericó, porque muita gente se fascina. Muita gente, ai, pastor, veja bem, o mundo é tão, nossa, parece que é tão mais legal. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Sabe, a Bíblia fala que o mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo pode oferecer N coisas, mas o mundo não te oferece salvação. O mundo não te oferece, sabe, relacionamento com Deus. O mundo não te oferece a paz que excede a todo entendimento. Jericó é o mundo. Jerusalém é quando você está na presença do Senhor. E quem desce para Jericó, o texto fala ali. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E diz o texto, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixaram semi-morto. Amado, quando nós, sabe, caímos na besteira, não, eu vou, sabe, Sérgio, acho que eu não vou mais na igreja, Sérgio, sabe, Larissa, me entenda, acho que eu não vou mais, sabe, porque meus amigos lá do mundo são tão legal, cara, os da igreja são legalzinhos, são mais ou menos, dá uma olhada, tem alguém legal do teu lado aí? Tem, né, você ganha até um sorriso agora, né, mas os meus amigos lá do mundo, parece que são tão legais, Sérgio, acho que eu vou para o mundo. Querido, como assim? Como é que você vai deixar Deus? Como é que você vai deixar, sabe, o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo? Como é que você vai deixar o lugar, sabe, da presença, da manifestação de Deus para ir para o mundo? Como é que você vai trocar Deus, sabe, pelo mundo e, consequentemente, pelo inimigo? Como? Mas é justamente isso que acontece. E o texto fala que esse homem que saiu de Jerusalém e foi para Jericó, ele caiu nas mãos de salteadores. A Bíblia fala lá em João 10:10 que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O cara saiu da presença de Deus, eu vou dar uma fugidinha no mundo, eu vou. Querido, cuidado, porque o diabo, a Bíblia fala em 1 Pedro, fala assim, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo está procurando tragar alguém, ele não pode tragar todo mundo. Quem que ele vai tragar? Quem está deixando Jerusalém e indo para Jericó. Talvez nessa semana você foi assediado. Talvez nessa semana alguém falou para você, não vai na igreja mais não. Você é jovem ainda, vocês são tão bonitos. Quando você ficar velho, bem velho assim, caindo os pedaços, 100 e poucos anos, daí você vai... Não, querido. Sabe, eu não sei se você foi assediado essa semana, mas eu vou dizer para você, o diabo tem planos contra a sua vida. Assim como Deus tem plano para você, Deus quer te dar uma vida abundante, o diabo quer te matar, te roubar e te destruir. E esse homem que deixou Jerusalém e foi para Jericó, o texto fala que ele foi assaltado, ele foi espancado e foi deixado semi-morto. Por isso eu digo para você com muito temor, não deixe a presença de Deus, não deixe Jerusalém, não se deixe fascinar pela beleza de Jericó. Não desça, sabe, não desça de Jerusalém para Jericó. Esse homem deixou Jerusalém, foi para Jericó, no caminho foi assaltado, foi agredido, quase morreu, ficou jogado à beira do caminho, amado. Pensa nisso. Um estudioso das Escrituras, Jerônimo, um dos grandes estudiosos da Bíblia, dos primeiros séculos, ele disse que o caminho que levava de Jerusalém para Jericó era um caminho infestado de ladrões e salteadores, homens que não tinham respeito pela vida humana. Era um caminho de roubo, de dores e de assalto. Sabe, mas tem gente que ainda, mas eu vou, pastor, acho que eu vou dar uma desviadinha, quando passar o verão eu volto. Infelizmente tem muita gente que no verão desvia, sabia?
Eu até gosto do inverno, que o inverno é friozinho, sim, mas tem gente que no verão, pastor, veja bem, de dezembro a fevereiro, pastor, esses 3 mesinhos eu vou dar uma desviadinha, vou para a praia, vou beber tudo, vou festar, balada, sabe por quê? Porque é calor, é verão, né? Cuidado, queridão, esses calorzinhos em verão pode levar para um calor bem mais forte. O inferno é quente pra caramba. O inferno é muito quente. Sabe, a Bíblia fala que lá o fogo não se apaga. Então, cristão, tem pessoas que, sabe, de vez em quando, não, acho que eu vou dar um tempinho, eu vou deixar Jerusalém. Sabe, amado, não faça isso. Porque a Bíblia fala que o diabo ele quer matar, roubar e destruir. Então, esse homem, o texto fala, então o texto segue. Se você olhar ali no versículo 31, diz assim que, então aquele homem está lá, abandonado, semi-morto. No versículo 31 diz assim, casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Pensa naquele homem todo machucado, com o olho inchado, jogado na beira lá, daqui a pouco ele olha, ele vê vindo um sacerdote, eu conheço aquele pastor, conheço aquele sacerdote lá, é o meu líder de célula, ou é o meu líder de setor, ou é o meu pastor, ou é o bispo, ou é sei lá quem que ele é, nossa, eu já vi, ele é um homem de Deus, ele vai vir me ajudar. Só que o sacerdote também estava descendo de Jerusalém para Jericó, irmão. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu não desvio nunca, porque eu sou bem crente já estou... 1 Coríntios 10, 12, fala assim, aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. O sacerdote, ele estava descendo também, ele não estava indo fazer um evangelismo lá em Jericó, vou com os folhetos aqui, vou evangelizar. Não, ele estava descendo também. Se ele tivesse indo evangelizar, quando ele via aquele cara deitado, ele ia lá, vem fazer uma oração por você. Não, ele passa de largo. Ele faz de conta que não vê, não. O cara está lá, deixa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você está no mundo, você está na boa, você tem grana, está legal, tipo filho pródigo, está todo mundo cheio de amigos, você é cheio de amigos. Mas quando você passa um perrengue, quando você fica quebrado, os amigos, aqueles amigos com A minúsculo, fica de longe, passa lá, não quero nem fazer de conta, não vi. Né? Nem estou aí com esse negócio, sabe? E esse sacerdote, o texto fala que o sacerdote ele passa de largo. Ele também estava descendo de Jerusalém para Jericó. E quando ele vê aquele homem, o texto fala, e o sacerdote passando de largo o deixou. Sabe, querido, que triste isso. Quando as pessoas estão fugindo da presença de Deus, elas não têm piedade, não têm amor, não têm compaixão, não ajudam ninguém. E o texto fala que esse sacerdote passa, casualmente, descia o sacerdote. Talvez esse sacerdote, estava indo, não, ele estava descendo. O sacerdote passa de largo. O sacerdote também talvez estava fascinado por Jericó e estava descendo para lá. O versículo 32 fala assim, semelhantemente ao versículo 31, descia também por aquele lugar um levita. Um levita, o cara... É responsável pela obra, pela casa de Deus, cantor, músico, é o cara que estava louvando, ele vai ajudar. Não também, porque a Bíblia fala que, semelhantemente, esse levita também descia por aquele mesmo caminho. E vendo o homem caído, também passa de largo. Melhor não me envolver. Eu estava fugindo aqui, ninguém podia me ver, agora me viram aqui, eu sou levita, eu sou do louvor e tal, deixa eu passar de largo para ninguém me ver. Sabe, amado, é sério isso. Às vezes nós estamos achando que ninguém está vendo o que nós estamos fazendo. Às vezes você faz aquelas besteirinhas que você sabe. Não, mas ninguém está vendo, o pastor não viu, o irmão da minha célula não viu, o meu líder não viu, nem minha mulher não viu. Mas Deus está vendo, irmão. Fala para o irmão, Deus está vendo. Deus está vendo, Deus sabe, amado. O levita estava descendo, casualmente o levita também estava indo. E acho que o levita, acho que ninguém vai ver. Estava lá o homem semi-morto. Sabe o que é o pior de estar semi-morto? É que você sente as dores, sabe? É que você, fica impossibilitado de agir, de reagir, de fazer qualquer coisa. Você sente as dores, você não pode fazer nada. E o texto fala que esse levita passou de largo também. Semelhantemente o levita descia por aquele mesmo caminho e vendo o homem caído, também passa de largo. Melhor não me envolver, eu sou levita, estou descendo, não quero que ninguém saiba. Mas, querido, no versículo 33 fala assim,
De igual modo, mais um samaritano que ia de viagem chegou perto daquele homem e, vendo, encheu-se de compaixão e, aproximando-se dele, atou as feridas, deitou nelas azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou até uma estalagem e cuidou dele. Irmão, o samaritano era inimigo dos judeus. Os judeus não se davam com o samaritano. Os judeus, eles tinham uma raiva, eles odiavam o samaritano. Eles eram assim, não, o samaritano é aquele povo que rejeitou a Deus, que abandonou Deus, eles não têm nada com a gente. Os judeus odiavam o samaritano. E o texto fala que esse homem caído era um judeu. E quem passa para ajudar é um samaritano. É um cara que ele, puxa, mas veja bem, é meu inimigo. Mas esse samaritano era um bom samaritano. O texto fala que esse samaritano aproximou-se, atou-lhe as feridas, teve compaixão dele, sabe, se importou com aquele homem, estendeu a mão, foi ajudar, colocou o vinho, colocou o óleo nas suas feridas, sabe, com certeza deu um alento para aquele homem. E eu fico pensando, que atitude maravilhosa. Esse homem que estava de repente seguindo o seu caminho, a Bíblia não fala que ele estava descendo. O sacerdote estava descendo, o levita estava descendo, mas o samaritano estava seguindo o seu caminho. Talvez esse samaritano estava deixando Jericó e indo para Jerusalém. Talvez esse samaritano tinha conhecido a Deus, estava subindo para estar, sabe, mais perto, mais próximo, e tendo um relacionamento mais profundo com o Senhor. Esse samaritano talvez estava conhecendo a graça de Deus, e é por isso que eu acho interessante, os novos convertidos são aqueles que estão mais pilhados, estão lá para ajudar. Quando a gente vai ficando mais velhinho de fé, não é o caso de ninguém daqui, porque todo mundo é abençoado, todo mundo aqui é todo gás, né? Top, vocês são top. Mas tem uns antigão aí, pessoal que, não, quem ganha alma é os outros jovens lá. Quem ganha alma é o pessoal do Ministério de Evangelismo. Quem ganha alma, não, eu não, porque eu já fiz a minha parte. Sabe, irmãos, muitas vezes, nós que já temos uma caminhada, nós nos vamos relaxando. E não dá para relaxar, querido. No reino de Deus temos que estar pilhado o tempo todo. Porque a Bíblia fala assim, sabe, que o tempo, ele passa muito rápido. A gente não pode, a Bíblia fala assim, nós não podemos perder tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. E esse samaritano, ele estava passando, ele viu aquele homem, e quando ele vê aquele homem, o texto fala assim, que ele então moveu-se de íntima compaixão, ele foi em direção àquele homem, ele se compadeceu dele, ele ajudou, ele ofereceu remédio, colocou o homem sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. Irmão, pensa nisso. Mas colocar no meu carro, esse cara é tudo sujo, lavei meu carro sábado. Né, Beto? Não, lavei o carro, botei cheirinho lá, tá cheirosinho, botei jornal, tribuna lá no chão, lá para não sujar. Agora eu vou colocar um cara tudo machucado no meu carro. Não, deixa esse cara. Querido, eu acho interessante que esse homem, ele estava indo e ele para ajudar aquele moribundo e ele coloca ele no seu próprio animal. Eu acho que ele segue a viagem a pé, puxando o animal. Isso é coração, querido. Sabe, ele não se importou com ele. Não, eu vou a pé, vou nada. Não, ele foi a pé o resto da viagem, puxando o seu animal e levando aquele homem desconhecido. Sabe, você tem feito isso, amado? Nós temos feito isso como igreja, nos importado a ponto de, não, eu vou fazer, eu vou pagar um preço, eu vou me esforçar, eu vou de repente renunciar o conforto do meu carro para ajudar alguém. E tem uns abençoados que colocam no carro, graças a Deus diminuiu um pouco isso. Ao colocar a propriedade de Jesus no carro. Daí, irmão, dá uma carona para ir para a igreja. Não posso não, vou passar por outro caminho, não dá. Pega o Uber. Vai de Uber, vai de sei lá o quê, vai de pé. Sabe, irmão, então tira o adesivo da propriedade de Jesus, pelo amor de Deus. Você não pode deixar o teu carro, sabe, à disposição do Senhor para ajudar as pessoas, tira o adesivo. Sabe, porque às vezes nós somos muito do falar, não, nós ajudamos todo mundo. Ajudamos quem? Quem que você carrega no teu carro, irmãos? Graças a Deus, eu tenho visto uma transformação na vida. Vocês são demais. Mas tinha irmão que quando converteu aqui, o carro dele, um dia eu falei para uma abençoada, falei, cara, faz o seguinte, mano, faz um altarzinho
e coloca o teu carro no altar lá, porque teu carro parece que é um Deus para você. Sabe? Desce do carro, pega um paninho, dá uma limpada. Não tem que ser relaxado, irmão. Mas carro é para usar. Carro é para colocar a gente dentro. Sabe? Meu carro sempre andou socado de gente. Quando couber, faz 2 fileiras de gente sentado. Cabe 3 atrás. Põe 3, os mais fortinhos. Os mais levinhos põe em cima. Dá 6. Na frente vai o motorista, né, e vai o irmão maiorzinho, porque, né, não pode ir 3 na frente, porque se a polícia pega, dá problema, né, Tonzique? Mas, irmão, tem gente que, não posso carregar. Nós fomos para Blumenau semana passada. Irmãos, parabéns, os carros foram tudo socado, tudo se abria lá, era mala e gente exprimida ali dentro, tudo em 5, né? O carro do Guilherme com 5 lá dentro, casinho 1000, e ele, um monte de gente, mala e tudo, e não podia nem abrir a porta, não caiu uns 3. E bora lá, por quê? Porque é para o Senhor, irmãos. Esse cara aqui, ele pega o cavalo dele, ele bota o semi-morto, o moribundo no cavalo dele, fala, vamos para a hospedaria. E o texto fala que quando ele chega lá, ele cuida do rapaz. Ele cuida. Sabe, irmãos, ele cuida. E é maravilhoso o privilégio de cuidar de alguém. Você que discipula alguém, você que está evangelizando alguém. Não tem prazer maior do que você ganhar uma alma para Jesus, você levar ela para o Senhor, você vê ela crescendo. Esse homem faz isso. Ele leva esse homem até a hospedaria. Chega lá, ele cuida dele. E o texto fala que no outro dia, porque ele não... cuidei, agora vou embora. Não, ele ficou até o outro dia. Ele dormiu lá cuidando da pessoa. No outro dia ele acorda, ele chega para o dono da hospedaria e fala assim, está aqui 2 denários. Se ele gastar mais, você me fala que eu pago quando eu voltar. Querido, às vezes nós temos que botar a mão no bolso, querido. Tem crente, não é o caso de vocês, mas tem crente que deve ter escorpião no bolso. O cara não põe a mão no bolso por nada. Pastor, tem um criame de escorpião no meu bolso, se eu botar a mão aqui, já era. Não, às vezes nós temos que botar a mão no bolso, sim, tem que ajudar o irmão, tem. 2 denários, eu estava pesquisando, 1 denário era diário de um trabalhador. 2 denários são 2 diárias. Dava para pagar de 30 a 60 dias, sabe, numa hospedaria para alguém dormir, porque era simples, não tinha 5 estrelas, como hoje, era uma coisa mais simples. Mas dava para pagar quase 2 meses de hospedagem. Irmão, às vezes nós economizamos para dar, sabe... para ajudar alguém, não, mas que não, né? Deixa eu ver se tem moeda aqui. Não, querido, a gente tem que fazer o melhor. Eu não sou favorável a dar dinheiro em semáforo, porque ali às vezes você não sabe para quem você está dando. Mas você conhece uma pessoa, você sabe da situação dela, sabe o que ela está passando, você pode, vai lá, abençoa, irmão. Vai lá e fala, querido, eu vim aqui abençoar você. Esse cara aqui, ele não conhecia esse judeu. O judeu antes tinha ele por inimigo. Mas ele foi lá, botou a mão no bolso, tirou 2 denários, falou, está aqui, se ele dever mais, quando eu voltar eu pago. Irmãos, eu fico pensando assim, esse é o tipo de evangelho que nós precisamos viver. Esse é o tipo de igreja que nós precisamos ser. Uma igreja que se importa. Uma igreja que olha para as pessoas e fala assim, olha, eu preciso ajudar essa pessoa. Nós temos o nosso lema, Igreja Aba, lugar de transformação. Nosso desejo é ver as pessoas sendo transformadas mesmo. O lar, a família, a casa, a vida espiritual, enfim, a eternidade. Mas muitas vezes temos que botar a mão no bolso e temos que investir, amém, porque é para isso. Agora, tem muito cristão que parece o levita e parece o sacerdote, passa de largo, não vou me envolver, não, faz de conta que eu não vi. Tem gente que queria ficar invisível, tem umas horas, né? Ai, Deus, faz ficar invisível, para ninguém ver. Não, Deus está vendo. Deus está olhando para você. E nessa noite, amado, quando nós lemos junto esse texto aqui, de Lucas capítulo 10, eu fico olhando e falo assim, sabe, que atitude maravilhosa desse homem, desse samaritano. Ele vai e fala assim, olha, cuida dele, tudo que gastar a mais, eu te pagarei quando voltar. Por quê? Porque ele viu a situação daquele homem. Sabe, nessa noite eu queria perguntar para você, onde você está? Em Jerusalém ou em Jericó? Ou você está descendo? Ai, pastor, estou numa fase, estou meio desanimado, estou meio que descendo, eu estou descendo para Jericó. Querido, nessa noite o Senhor quer dizer para você, teu lugar é em Jerusalém. Teu lugar é na presença de Deus, teu lugar é na casa de Deus, teu lugar é servindo ao Senhor, teu lugar, querido, sabe, é aos pés do Senhor. Nós não podemos sair da presença de Deus. Porque se nós sairmos da presença de Deus, nós perdemos, sabe, tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz.
a salvação, a graça, a paz, enfim, perdemos, então precisamos do Senhor. Então nessa noite eu quero perguntar para você, como é que você está? Geograficamente, na sua vida espiritual, você está mais em Jerusalém ou mais em Jericó? Como é que você está hoje? Talvez você foi tentado, foi assediado, e você foi, sabe, até pensou na possibilidade de deixar o Senhor. Um dia Jesus falou para Pedro, falou para os discípulos, vocês também vão me deixar? E Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nessa noite, querido, Jesus está chamando você e dizendo para você, não deixa Jerusalém, não deixa os meus caminhos, não saia da minha presença, não deixa de buscar a minha face, não deixa de ler a palavra, não deixa de orar, não deixa de congregar, não deixa de estar desfrutando da presença do Senhor, porque Deus quer mudar a tua vida e a tua história. E quando você está, querido, sabe, focado no Senhor, buscando a Deus, quando você está em Jerusalém, você não apenas é abençoado, mas Deus quer usar você, como usou aquele samaritano, para abençoar muitas vidas. Feche seus olhos nessa noite. Faz uma pergunta para Deus. Fala, Deus, será que eu estou sendo assediado por Jericó? Será que eu tenho pensado nos palácios de Jericó? Tenho pensado no teatro, no hipódromo, nas coisas, na arquitetura de Jericó? Será que eu não estou deixando o Senhor de lado? Sabe, amado, nessa noite, firme um compromisso com Deus. Fala, Senhor, eu sou de Jerusalém. Eu sou cidadão do céu. Eu sou cidadão do alto. Eu estou de passagem nessa terra, mas enquanto eu estiver aqui, Senhor, eu quero estar contigo, firmado na Tua presença, porque Deus conhece teu coração. Talvez nessa semana você pensou em desistir, talvez nessa semana você pensou em desanimar, você pensou em entregar tudo, falando, não quero mais saber. Mas Deus te chama nessa noite e fala para você, eu morri na cruz por você. Eu carreguei uma cruz pesada, para que você pudesse ser salvo, salva. Você está pensando em abandonar? Coloca o teu coração diante de Deus. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a vida eterna? Para onde você vai, querido? Jericó é um lugar de morte. Jericó, você é assaltado, você é, sabe, ferido, machucado. Jericó é um lugar de dores. Porque na hora parece ser tão bom, parece ser tão legal, mas é um lugar de maldição. E a Bíblia fala lá em Isaías 53 que Jesus levou na cruz nossas dores, enfermidades e as maldições que eram contra nós. Então nessa noite, querido, o meu convite para você é, fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém, não desça para Jericó, sabe, não desça para Jericó, fique em Jerusalém, porque o Senhor tem, aleluia, abundância de bênção para você. O Senhor quer usar a sua vida, Deus tem ministério para você. Deus quer que você seja um sacerdote, um levita, não como esse da parábola, mas alguém que vai em direção ao necessitado, ao ferido, ao machucado, ao semi-morto, e que leve esperança para ele. Coloque-se de pé se você pode. E eu queria convidar você nessa noite, a firmar o teu coração diante do Senhor. E se você tem sentido, sabe, como que se você estivesse sendo assediado, o inimigo tem tentado tirar você da presença de Deus, sabe, são convites, são pessoas que vêm, sabe, sorrateiramente, vêm falando de mansinho, não, vamos lá, não vai na igreja hoje não. Deus quer que você firme um compromisso com Ele. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu queria desafiar você, meu querido, também, que quer se posicionar e quer agir como agiu esse bom samaritano. Talvez Deus te chamou para você levar cura para o enfermo. Deus te chamou para você fazer a diferença na vida das pessoas que estão lá fora, caídas, feridas, machucadas. Deus está chamando você que talvez passou de largo essa semana. Você viu alguém, você passou de largo, você ficou longe. Queria chamar você para vir aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para Deus, Deus, faz de nós nessa noite, Senhor, homens e mulheres comprometidos com o Senhor, que nós não venhamos de forma alguma a descer de Jerusalém para Jericó. Nessa noite Deus está te chamando, querido, para você firmar um compromisso com Ele, porque o inimigo quer destruir a sua vida, e a sua única esperança é estar aos pés do Senhor. Então sai do seu lugar agora, enquanto nós cantamos essa canção, vem aqui para frente, nós vamos orar. Deus amado, nós oramos a Ti, Senhor,